O Glorioso segue no mercado em busca de reforços. Hoje surgiu um nome interessantíssimo. Torço para que o Botafogo consiga contratar um jogador de clube brasileiro para o meio-campo. O Fogão ainda quer Medina. Pois é, galera, muita coisa acontecendo. Serão apresentados no estádio Newton Santos o zagueiro Ítalo e o volante, o Wallace Davi. A partir das 13h30, provavelmente ao vivo na Botafogo TV, o Botafogo apresentando em coletiva Ítalo e o Wallace Davi, jogadores que em breve estarão com a camisa do Glorioso pelos campos do Brasil e da América do Sul. Pessoal, começo falando a respeito de Zé Lucas. O GE informou que o Botafogo tem interesse no jovem de apenas 17 anos do Sport, volante, muito dinâmico, marca bem e tem qualidade com a bola no pé. O GE ainda disse que o Botafogo trabalha por Medina, mas não dando certo, o Fogão irá para cima do Zé Lucas. O Thiago Franklin diz que, independentemente da negociação por Medina, o Botafogo pode tentar trazer o Zé Lucas, e isso é ótimo, porque o Medina pode jogar no 3-4-2-1 do Martim Anselmi, na linha de 4 do meio-campo, ao lado do Danilo, mas pode fazer, por exemplo, uma dupla de meias mais à frente com o Montoro, e o Zé Lucas pode encaixar com o Danilo naquela linha de 4, com 2 alas, um pela direita, um pela esquerda, 2 homens por dentro, Danilo e o próprio Zé Lucas, mais adiantados, Montoro e o Medina, se vier, ficaria um baita meio-campo. O garoto tem muito potencial, jogou mais de 30 partidas ano passado pelo Sport, disputou a Copa do Mundo Sub-17 pela seleção brasileira. Seria uma contratação excepcional dentro do nosso futebol, galera. Se o Botafogo conseguir trazer o Zé Lucas, vai acertar em cheio. É claro que ele tem muito potencial, precisa ser desenvolvido, e no futebol tudo pode acontecer. Mas o cenário atual mostra que o Zé Lucas, que nem vem jogando por conta de uma fibrose, pode contribuir muito com o Botafogo e qualquer equipe do futebol brasileiro. Outras equipes já pensaram em contratar o Zé Lucas. Segundo o GE, o Sport tem a intenção de negociar o atleta por um valor entre 7 e 14 milhões de euros. Vamos acompanhar de perto. Eu espero, de fato, que o Fogão consiga trazer o jovem meio-campista. E o Medina está relacionado para o jogo de hoje contra o Riestra, pelo Apertura, lá na Argentina. Meu parceiro Guilherme Cardoso, do Gigante Glorioso, informou no Twitter que pode ser uma despedida do Medina, tomara também, porque o Botafogo tenta trazer o jogador agora. E os empresários do atleta querem que ele venha para o Fogão agora também. Só que o Medina, como não veio logo nas primeiras semanas do ano por conta do transfer ban, resolveu que queria ficar no Estudiantes até o meio de 2026. Não vejo muito sentido nisso. Medina é para chegar e contribuir já no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que vai começar daqui a pouco. Então o Botafogo tenta convencer o atleta, o staff do próprio jogador também tentando convencer o Medina a vir logo para o Fogão. E aí nós ganharíamos 2 peças muito qualificadas para o meio-campo, galera. Vamos torcer. Fabiano, o Botafogo só observa o Zé Lucas e o Medina. Isso não der certo, porque no mercado tudo pode acontecer. Se não der certo, o Botafogo deverá trazer outros jogadores, porque trabalha também em outras frentes, galera. O scout do Botafogo sempre trabalhando com plano A, plano B, plano C, plano D. Então eu espero que o Botafogo consiga contratar jogadores de qualidade. A ideia é essa. Lá na Itália, assistindo às Olimpíadas de Inverno, o ex-presidente do Botafogo, Durcésio Melo, garantiu para a Bruna Deltri, da Cazé TV, que o Botafogo vem forte e vai fazer contratações, não quis citar nomes, para não atrapalhar as negociações, segundo o próprio Durcésio. Então, o ex-presidente, que tem, claro, uma abertura com o John Textor, tem uma boa convivência com o acionista majoritário do Botafogo, não quis falar em nomes, mas garantiu que o Botafogo
vai contratar. Vamos ver. Ontem o Fogão, infelizmente, perdeu para o Vasco da Gama por 2-0, mas já estava classificado em primeiro lugar no Grupo B. Vai enfrentar o Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Carioca no próximo domingo, no Newton Santos. Se o Botafogo vencer, irá para as semifinais da competição. Se perder, vai para a Taça Rio. Se empatar, vai decidir a vaga para as semifinais do Carioca nos pênaltis. Não sabemos se o Botafogo vai com reservas, titulares, provavelmente um time reserva ou um time misto, porque na quarta-feira seguinte, dia 18 de fevereiro, o Botafogo, na altitude de 4.000 metros, enfrentará o Nacional em Potosí, na Bolívia. Primeiro jogo para o Fogão na pré-Libertadores, e o time tem que voltar com um bom resultado para garantir a vaga no Newton Santos, no dia 25 de fevereiro. Então, o Botafogo, passando do Nacional Potosí, vai enfrentar Argentinos Júnior ou Barcelona de Guayaquil na outra fase, antes da fase de grupos. Então, galera, ontem o Botafogo jogou com muitos atletas do Sub-20, poucos profissionais. A ideia era colocar um time praticamente inteiro com Sub-20, só o Léo Link, reserva no profissional, e o Bastos voltando agora em campo, mas teve cobrança da FERJ nos bastidores. A federação cobrou no sábado à noite, no domingo de manhã. Então, no treinamento do domingo de manhã, o técnico Martim Anselmi definiu quem seria relacionado para o jogo contra o Vasco. Um campo muito pesado, choveu muito ontem no Rio de Janeiro, choveu muito em São Cristóvão, e a drenagem do gramado não segurou, como, por exemplo, segura a drenagem do excelente Newton Santos. Tem um campo de grama sintética de excelência. Eu estava no estádio, no Botafogo e Fluminense, uma chuva torrencial também, a ponto de não conseguirmos fazer a transmissão pelo glorioso Play, porque os equipamentos molharam, a gente tinha que salvar os equipamentos novinhos, então não conseguimos transmitir o jogo. Mas teve jogo, paralisação de poucos minutos, e o Botafogo conseguiu jogar, o Fluminense conseguiu jogar. Ontem não. Ontem polo aquático, natação, bola para o alto, bola para lá, bola para cá. O Botafogo, infelizmente, perdeu. O Marquinhos deu um carrinho perigoso no início do jogo, tomou um amarelo. No final do primeiro tempo, outro carrinho, outro amarelo, foi expulso no segundo tempo. O Vasco, com o Brenner, fez 1-0 e depois com um Coutinho de pênalti. O Botafogo entrou em campo com o Léo Link no gol. Tinha, então, Justino, Bastos e Barbosa na zaga. Tinha na direita o Cadu como um ala, por dentro, no meio-campo, Botafogo trabalhando com o Marquinhos e o Barreira, e na esquerda o Gabriel Abdias, gosto desse jogador também, mais adiantados, Matheus Martins, Natan e o Kadir. Galera, gostei do Bastos, gostei do Justino na zaga, mas gostei do Bastos. Por que eu gostei do Bastos? A gente sabe que ele joga muita bola, só que ele ficou parado muito tempo. E ontem, com o campo pesado, mais uma vez, o Bastos, que já tinha reestreado contra o Fluminense na semana anterior, mais uma vez jogou a partida inteira e conseguiu suportar fisicamente, clinicamente. O jogo ontem era difícil por conta das condições climáticas, por conta das condições do gramado, mas o Bastos conseguiu suportar. Gente, o Bastos se machucou no início do primeiro tempo, na antepenúltima rodada do Brasileiro de 2024 contra o Palmeiras. Não jogou mais naquela temporada. Tivemos o jogo contra o Atlético Mineiro, a final da Libertadores, fomos campeões. Depois, Inter em Porto Alegre, jogo do título brasileiro com o São Paulo no Newton Santos, jogo com o Pachuca pelo Intercontinental lá no Oriente Médio. O Bastos não jogou mais. Ele foi voltar no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no Moça Bonita, em Bangu. Jogou 4 minutos, machucou o joelho. Ficou meses parado, voltou contra o Novo Horizontino num amistoso, antes do Campeonato Brasileiro. Jogou um tempo, problema no joelho. Voltou a treinar, foi até para o Mundial, não conseguiu ficar, voltou para aí sim ser submetido a uma cirurgia e desde então não entrou mais em campo. Foi entrar em campo novamente contra o Fluminense no domingo retrasado e ontem contra o Vasco. Gostei do Bastos. Espero que já comece, se estiver clinicamente bem, não estamos lá no dia a dia, mas se depois do jogo de ontem ele se sente muito bem, espero que já comece a mexer com a camisa do Anselmi para voltar a ser titular. O que eu recebo de feedback desde a chegada do Bastos ao Botafogo, mas principalmente
depois da entrada dele no time titular, é que ele é muito forte fisicamente. Então, se ele está recuperado clinicamente, espero que não sinta o desgaste daqui para frente, possa vir a ser titular do Botafogo. Caiu o Fogão, ganha um zagueiraço. Bastos, Barbosa, coloca um entre os dois, ou então Barbosa pela esquerda, o Bastos por dentro na zaga como um líbero e alguém pelo lado direito, assim o Anselmi pode ter mais tranquilidade para trabalhar, lembrando que outros jogadores serão registrados em breve e o Botafogo segue no mercado. O Botafogo sim, Roberta, vai ter um clássico pela frente, é isso? É isso, Bruno. Bom dia para você, Jailson, Breiler, fã de esporte. O Vasco conseguiu aí escapar de um caminho teoricamente mais difícil, né? Porque escapou do Fluminense e pega o Volta Redonda nas quartas de final. Já o Botafogo sim tem esse clássico contra o Flamengo, por isso foi a campo com um time também alternativo, já estava classificado. Tem toda a questão também do elenco curto, agora que saiu ali do Transfer Ban, vai poder inscrever os reforços que chegaram. Então, o Anselmi levou a campo esse time alternativo. Teve até que mudar um pouquinho o planejamento, que a ideia dele era relacionar menos titulares para essa partida, mas a Ferg exige pelo menos 7 titulares e por isso ele teve que mexer um pouquinho ali na estratégia. O Botafogo perdeu, perder clássico nunca é bom, mas devido às circunstâncias, acaba que o torcedor está um pouquinho mais aceitando essa derrota. Para o Vasco era importante também levar a campo força máxima, muito por conta desse planejamento para conseguir ali fugir do Fluminense, e deu tudo certo, foi melhor na partida no primeiro tempo. A expulsão do Marquinhos dificultou a vida do Botafogo, ele levou cartão amarelo aos 3 minutos por conta de um carrinho e no final do primeiro tempo outro carrinho e acabou expulso. Aí o Vasco no segundo tempo conseguiu os gols, Brenner conseguiu balançar as redes, vinha sendo já cobrado pela torcida vascaína pelas chances perdidas, mas ontem então desencantou, teve o gol de pênalti ainda do Coutinho. Agora, antes dessas quartas de final do Campeonato Carioca, os dois times entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco tem o Bahia e o Botafogo, mais um clássico aí contra o Fluminense pelo Brasileirão. Ficaram da seguinte maneira: Botafogo e Flamengo e Madureira e Boa Vista. Fluminense e Bangu do outro lado da chave e Vasco e Volta Redonda. Botafogo, Fluminense, Vasco e Madureira serão mandantes por terem a melhor campanha da primeira fase. O vencedor de Botafogo e Flamengo vai encarar quem levar a melhor entre Madureira e Boa Vista em uma das semifinais. Na outra, Fluminense, Bangu, Vasco e Volta Redonda lutam por 2 vagas. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí, foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, galera. Fui!